Alô você, muito bom dia, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical, virtual, no nosso canal do YouTube. E você já é o nosso convidado, estamos na quarta aula e hoje vamos falar sobre a imortalidade da alma. Que bom que você está conosco, quero convidar você para esse tempo de oração. Nós sempre pedimos a direção do Senhor para esse momento e eu estou feliz, porque hoje nós podemos compartilhar sobre esse tema. O texto que é base para essa fala de hoje é o texto de Lucas, capítulo 16, de 19 a 26, que é uma consideração que Jesus faz, um ensinamento de Jesus sobre a imortalidade da alma. Então, venha fazer parte dessa aula e deixe que Deus fale ao seu coração. Querido e eterno Deus, muito obrigado por mais uma manhã, um novo dia, um novo tempo que nós recebemos do Senhor e nele queremos aplicar a nossa atenção a entender as doutrinas bíblicas. Pai, muito obrigado por tantos alunos que podem estar reunidos nesta manhã. Que este tema seja bem vivido nesta hora, que o Senhor nos dê o discernimento por meio do seu Espírito. Nós oramos e agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Que bom, você tem acompanhado as lições da Escola Bíblica? Nós temos feito essas postagens todos os domingos, a partir das 8 horas, e certamente, você que não pode acompanhar nesse horário, escolha um tempo, separe um tempo, e não deixe de ter acesso a esse tema da escatologia. Nós estamos ainda em temas preliminares dessa escatologia. É um tema muito amplo, mas nós vamos caminhando passo a passo. Tenho certeza de que a cada aula você vai ter um aprendizado novo e certamente uma dúvida que você pode tirar para nós compreendermos sobre os últimos acontecimentos. Então, na aula de hoje, nós queremos chamar a sua atenção para esse tema, a imortalidade da alma. Alguns dos textos que já foram lidos nas aulas anteriores dão essa perspectiva para nós, de que a alma ela é imortal, de que mesmo depois da morte física, a existência da alma ela permanece. Em que condição? É o que a gente vai ver na sequência. Então, olhe com atenção para esse tema. Quero lembrar que na aula passada, na aula de número 3, nós falamos sobre as distinções que envolvem a configuração do homem nas Escrituras. E eu falei sobre 3 teorias que estão colocadas aí. O monismo, o ser humano é único. A dicotomia, o ser humano é compreendido como corpo e alma. E a tricotomia, o ser humano é compreendido como corpo, alma e espírito. Só para você fazer aí a sua identificação. Nós temos evidências nas Escrituras das duas, da dicotomia e da tricotomia. E há pessoas que vão divergir em uma interpretação. O que nós queremos é, mais uma vez, nessa manhã, chamar a sua atenção para o fato de que, se você é alguém que assume a compreensão do monismo, o homem como um ser único, tenha a certeza de que na morte há uma separação do material do imaterial. Se você é um dicotomista, há uma separação entre corpo e alma. E se você é um tricotomista, há uma separação do corpo, da alma e o espírito. Mas é tão importante lembrar que o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que se faz presente na nossa vida. Então, quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, observe nessa imagem. Se ela não tem o Espírito de Deus, ela está morta espiritualmente. Mas se ela tem o Espírito de Deus, mesmo após a morte física, ela permanece em vida eterna. Por isso, vamos pensar nesta manhã sobre esse tema incrível, que é o tema da imortalidade da alma. E é claro, somos limitados para falar sobre a realidade além
da vida, mas pelos textos bíblicos nós podemos ter lições preciosas. E a primeira delas é que nós podemos falar da imortalidade da alma, levando em consideração o sentido absoluto, ou seja, Deus, ele é imortal, em sentido absoluto. Só Deus é imortal. Nós estamos falando da eternidade de Deus. Esse é um dos atributos de Deus, sua eternidade. E olha o que diz esse texto, olhe com atenção o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, 15 e 16. Ele diz assim: o qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Quando nós estamos falando então da imortalidade, precisamos focar na referência, que é Cristo. Nosso Deus, ele é imortal, ele é eterno. E é então dele que nós podemos experimentar algo que está além da vida física, que é a vida eterna. Por isso, é importante ouvir Jesus dizendo: dou-lhes a vida eterna. Algo que ele pode dar, porque só ele tem a imortalidade. Podemos dizer, em segundo lugar, em um sentido escatológico, então, que só os salvos, eles alcançarão a redenção eterna. Ora, olhe para esse texto bíblico, Lucas capítulo 20, os versos 30 e 36. Olhe com muita atenção. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. É muito interessante ver Jesus ensinando e falando sobre a ressurreição, e ele dizendo: eles já não podem morrer, já não mais podem ser afetados pela morte. De maneira que, em sentido escatológico, podemos dizer, sim, que só os salvos vão alcançar a redenção eterna. E a terceira consideração que podemos fazer sobre a imortalidade da alma, então, se pensarmos num sentido amplo, primeiro, somente Deus é absoluto na sua eternidade. Ele, somente ele é imortal. Todos os que são remidos e salvos, eles podem alcançar a experiência de vida eterna. E essa terceira consideração, que é o sentido inerente a toda a criação, de que a alma não está sujeita à extinção, mas à condenação. Então, ao olhar para isso, veja o texto de João no capítulo 5, 28 e 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora, diz a palavra de Deus, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Nós vamos falar mais à frente sobre ressurreição, e esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito interessante, porque diz que todos os mortos, todos aqueles que já morreram, um dia vão ressuscitar. Por quê? Porque a alma é imortal, por causa da imortalidade da alma. Então eles vão ressuscitar, e uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Como você pode ver até aqui, não podemos dizer que após a morte física tudo acaba. As Escrituras estão repletas de passagens bíblicas que falam sobre a imortalidade. Então, quero convidar você, nesta hora, para
pensarmos sobre os ensinamentos de Jesus. E o texto que nós separamos para hoje, sim, já anunciado no início da aula, foi o texto de Lucas, no capítulo de número 16, os versos de 19 a 26. Olha o que está no ensinamento de Jesus. Jesus contou uma parábola e ela trouxe luz para a doutrina bíblica, para a doutrina cristã, nesse tema da imortalidade da alma. Então, diz o texto: ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olhe com mais atenção o texto que segue. Diz assim: no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, diz as Escrituras, disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens e Lázaro, de igual modo, os males. Agora, porém, ele aqui está, ou ele aqui é consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Esse texto, ele é um pouquinho mais amplo. Se você continuar lendo esse texto e observando em casa, você vai perceber que o ensinamento de Jesus sobre a imortalidade da alma, ele, nessa parábola, traz aqui bastante informações para nós. E por isso eu quero dividir com você alguns pontos dessa história que Jesus contou e dessa parábola, que serve também como um elemento para abrir os nossos olhos e para nos ensinar acerca da imortalidade da alma. Observe com muita atenção o ensinamento de Jesus. Com base nessa parábola, podemos dizer que todos têm direito de escolher como viver. A parábola que Jesus contou, duas pessoas distintas, o rico e o Lázaro. Cada um vive de uma maneira. Um vive rico e regaladamente. A palavra regaladamente, ela se refere a alguém que vive do jeito que ele quer, segundo os seus prazeres. Se observa nessa parábola que as pessoas têm condições distintas. Um é rico e faz tudo o que deseja. O outro, Lázaro, é pobre. E não somente pobre, mas ele é marcado por enfermidades, por úlcera. Eles estão próximos, porque um está no palácio, o outro está na porta do palácio. Nós podemos entender, nas palavras de Jesus, que todos os que morrem, todos os que morreram, ou todos os que morrerão, eles certamente têm o direito de escolher como viver. Nós não podemos escolher como morrer, mas todos nós temos o direito de escolher como viver. Mas é preciso entender que quando falamos em escatologia, o tema imortalidade da alma, ele vai levantar uma grande e preciosa interrogação. O que será da sua vida após a morte? Da sua existência após a morte? Já que todos têm o direito de escolher como viver. Uma segunda coisa que nós aprendemos nessa parábola que Jesus contou
é que todos estão sujeitos à morte. Por todas as ações que o homem possa desenvolver e se proteger, todos nós estamos sujeitos à morte. E é claro, nesses dias que nós estamos vivendo a realidade de milhares de mortes no mundo inteiro, fica mais evidente ainda que tanto o rico como o pobre, tanto pessoas saudáveis como pessoas que têm alguma enfermidade, a morte é uma realidade para o ser que vive. Nas aulas anteriores, nós falamos da morte física, a separação da alma e do corpo. E certamente essa morte física, ela não veio para pouquíssimas pessoas nas Escrituras. Um deles é Enoque. O Senhor o tomou para não experimentar a morte. O outro, Elias. Portanto, eu e você, se Jesus não voltar, certamente vamos experimentar a morte física. De maneira que o ensinamento de Jesus é que todos estão sujeitos à morte. Hoje, uns fazendo festa, outros sofrendo com suas úlceras, com suas enfermidades, com suas necessidades. Mas amanhã, os dois estarão mortos. É o que diz as Escrituras. Portanto, a imortalidade da alma seria um tema inexistente se nós entendêssemos e tivéssemos nas Escrituras uma declaração de que após a morte tudo acabou. Ora, Jesus vai contar uma parábola para contar e abrir os bastidores da eternidade e, de alguma forma, nos chamar a atenção para o fato de que a vida ela é limitada, mas a alma ela supera a morte. Nós estamos então falando da imortalidade da alma. Uma terceira lição que nós podemos extrair dessa declaração de Jesus é que a morte não é o fim da existência, conforme já observamos e acabamos de dizer. Há uma história que se segue, a existência difícil de Lázaro e a existência de prazeres do rei, o rico. De maneira que nós podemos observar isso e perceber que na escatologia o que mais nos interessa é pensar também na vida após a morte. Daí podemos passar para a quarta lição que podemos extrair dessa parábola de Jesus. É que após a morte física, seguem-se dois destinos. Vamos pensar com muita calma nessa hora. Após a morte física, seguem-se dois destinos. E aqui eu quero considerar que a sepultura não é um destino. Após a morte física, nós estamos falando da imortalidade da alma. Então, o corpo volta ao pó. O corpo vai para a sepultura. Mas e a alma? Jesus, então, ensinou duas coisas nessa parábola. A primeira coisa que Jesus ensinou foi o seio de Abraão. Então, ele diz que vieram os anjos e levaram Lázaro para o seio de Abraão. Essa é uma palavra para descrever o que poderíamos chamar também de paraíso, ou então de céu. E no Antigo Testamento, nós encontramos muitas vezes a expressão foi congregado aos seus irmãos. O corpo vai para a sepultura, mas aquela pessoa foi congregado aos seus irmãos. Isso é o seio de Abraão, isto é o paraíso ou o céu. Esse é o destino, então, primeiro, nesse texto. Após a morte, segue-se esse destino. Qual o segundo destino que nós encontramos nessa passagem bíblica? O inferno. O inferno foi descrito aqui como lugar de tormento. O inferno foi descrito aqui como lugar de chamas. E, curiosamente, o texto descreve a realidade
de abaixo e de acima. O rico estava no inferno e ele olha para cima. E de onde ele olha, ele vê lá no alto, ele vê Abraão e vê ali perto de Abraão, Lázaro no seio de Abraão. Você compreende? Então, esse ensinamento de Jesus são esses dois destinos que estão diante de toda a humanidade, diante de toda pessoa. Todos os que morrem, eles certamente vão viver essa realidade. E é muito interessante que Jesus trouxe esse cenário para que a gente pudesse, então, ter uma visão mais ampliada da vida após a morte. Ora, uma coisa que podemos dizer ainda sobre o ensinamento de Jesus é da consciência da alma. Então, o que Jesus ensina é quando a pessoa morre, seu corpo vai para a sepultura, mas a sua alma vai ou para o inferno, diz a palavra de Deus, ou então para o seio de Abraão. São as duas distinções, céu e inferno. Mas quando vai imediatamente. Imediatamente. É bem interessante observar que, nesse contexto, Jesus vai falar sobre a consciência da alma. A alma permanece consciente. Então ele diz que o rico olhou para cima e do seu lugar de tormento, ele fala: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e passar na minha língua, porque aqui o lugar é de sofrimento, aqui o lugar é de tormento. Ora, essa parábola, ela não é só uma história, ela é uma forma de Jesus descrever um ensinamento sobre a imortalidade da alma. Há uma consciência. Há uma consciência no rico, assim como há uma consciência em Lázaro. É muito confortador saber que na imortalidade da alma, a nossa alma, ela vai estar com Deus. No seio de Abraão, ela vai estar com Deus no paraíso. Ela vai estar com Deus no céu, imediatamente. Há um tema que nós vamos falar na próxima aula, que é o tema que é também curioso, que é o estado intermediário. Mas sobre isso nós vamos falar um pouco mais à frente. Agora é hora de você concentrar a sua atenção nas palavras de Jesus. Você percebeu que há uma diferença? Enquanto Lázaro está experimentando conforto e paz, o rico está experimentando desconforto e angústia. Ora, isso é fruto da maneira como eles viveram. Podemos dizer, então, que não há uma ausência de consciência. Não há uma ausência de entendimento daquele momento e daquele instante. Por isso mesmo ali, Abraão está ensinando e dizendo o que é que está configurado ali. Então, podemos aprender mais uma coisa na história que Jesus contou sobre a imortalidade da alma. Um ensinamento de que a impossibilidade de fazer alguma coisa para mudar essa situação, ele é real. O rico, no que a Bíblia chamou de inferno, e Lázaro no seio de Abraão. Quando nós podemos comparar essas duas coisas, quando nós podemos comparar esses dois estados, são dois estados distintos, são duas condições espirituais diferentes. E essa realidade, ela há de marcar a vida de todas as pessoas após a morte. Isso é o que Jesus ensinou sobre a imortalidade da alma. Mas nós podemos aprender mais sobre o que Jesus ensinou. A oportunidade de decidir, ela está agora, enquanto nós estamos presentes no corpo.
O rico faz uma observação, manda Lázaro e avisar a minha família. É como quem diz: o lugar aqui é terrível, eu não aguento esse sofrimento. Eu não quero que os meus familiares venham para cá. Mas é tão importante o que Jesus ensinou. Ele disse: está posto um grande abismo entre o céu e o inferno. Um grande abismo. Os que estão lá não podem passar para cá. Os que estão aqui não podem passar para lá. Esta também é uma história que refuta a doutrina do purgatório. Esta também é uma história que mostra que cada um de nós somos responsáveis enquanto estamos vivos. Mas o que define o destino eterno da sua alma é se verdadeiramente aqui, quando você viveu e fez as escolhas certas, a escolha correta, a escolha de viver a sua fé em Cristo Jesus, aquele que só tem a imortalidade. Observem textos bíblicos que nós podemos extrair das Escrituras, o que eles nos indicam sobre, então, essa realidade eterna. Observe o texto de Provérbios, capítulo de número 15 e o verso 24, que diz exatamente isso: para o sábio, o caminho da vida é para cima. Essa é uma ideia presente nas Escrituras, a fim de que ele se desvie do Sheol, que é o que está embaixo. É o que está abaixo. Mais uma vez, em concordância com a passagem que Jesus ensinou e com a sua parábola, o inferno abaixo, o céu acima. Assim, então, nós encontramos nas Escrituras, todas as vezes que nós lemos os textos bíblicos nas lições anteriores, se você observar, para a experiência de Jesus, ao erguer os olhos e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso acontece também com Estevão, olhando para os céus e vendo os céus abertos. E se você observou na parábola que Jesus contou, os anjos vieram buscar Lázaro. E o rico foi levado, foi sepultado e foi para o inferno. Quando falamos então na imortalidade da alma, nós estamos falando dessa existência que continua, seja no Sheol ou seja nos céus. O texto de Hebreus também nos dá essa dimensão de prestação de contas e de responsabilidade, ao dizer, no verso de número 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Muita gente diz uma frase que parece ser uma coisa muito comum: aqui se faz e aqui se paga. Quando as pessoas pensam sobre isso, estão pensando assim: tudo que ele fez de mal, aqui mesmo ele vai pagar. No tema da imortalidade da alma, a Bíblia nos ensina que você não precisa ter pressa. A justiça de Deus, ela há de acontecer, seja aqui, nesse período da sua existência, ou seja além do corpo físico. Na realidade que Jesus contou, pode ser o céu ou pode ser o inferno. É dessa maneira que nós podemos olhar as Escrituras e ver que o tema da imortalidade da alma está muito presente nos textos bíblicos. 1 Pedro capítulo 4, verso 5 diz: os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Você já pensou o morto ser julgado? Você diz: bom, o vivo eu sei que é julgado. O vivo eu sei que é julgado, mas os mortos serem julgados, sim. O Senhor há de julgar os vivos e os mortos. Na sua vinda, certamente, muitos dos que ali estiverem presentes estarão vivos.
e todos aqueles que tiverem morrido serão ressuscitados. O Senhor vai julgar os vivos e os mortos. Então, o tema da imortalidade da alma se faz presente aqui. Se faz presente também em Romanos capítulo 14, verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu li uma história certa vez de um filho que admirava a fé de sua mãe. Mas ele dizia o seguinte a respeito dos céus, que queria ir para o céu. Ele dizia: mamãe, quando a senhora for para o céu, eu vou no seu bolso. Era uma forma de dizer: eu admiro sua fé, e a sua fé é tão grande, tão importante, que cabe um lugar aí na sua vida para que eu possa ir para o céu junto com você. Por maior que seja o bolso de mamãe, ou o seu coração, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Só Deus tem a imortalidade e a eternidade. E só Ele pode conceder a vida eterna ou a condenação eterna no que diz respeito ao tema da imortalidade da alma. É por isso que nós precisamos dizer e chamar a sua atenção quando alguém comete, vamos dizer, o suicídio, pensando que se livrou de todos os problemas, não faz ideia da imortalidade da alma, de que vem um depois, de que nós sempre vamos precisar dar contas da nossa vida diante de Deus. Romanos chama a atenção sobre isso. Então eu quero agora levar em consideração 6 princípios que estão presentes nas Escrituras, ao observarmos o ensino bíblico sobre a imortalidade da alma. Quando nós observamos Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, esse é um princípio bíblico sobre a imortalidade da alma, de que o homem, todo ele já tem em si mesmo, vamos dizer, uma identificação com essa ideia que ele mesmo não sabe dizer e não sabe traduzir. Eclesiastes 3,11 diz assim: tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia de eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, ou seja, na criação do homem. O homem já foi criado com essa identificação com a eternidade. Por isso que nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, podemos nos relacionar com a eternidade de Deus, com o ser eterno, e fazer parte da eternidade de Deus. Esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Todo ser humano, ele foi criado com esse DNA, e não há como fugir dessa realidade. Podemos dizer, em uma segunda instância e uma segunda consideração, que encontramos na Bíblia uma doutrina do Seol. O homem, ele está marcado por essa realidade. Então, o capítulo 16, verso 10, o Salmo diz assim: pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. O corpo vai para a sepultura, mas o salmista está dizendo que o Senhor não deixará a sua alma no Seol, o que ele poderia entender como o inferno, como esse lugar de tormento. O Senhor não deixará a minha alma ali. Essa doutrina do Seol era uma compreensão no Antigo Testamento de que o homem, ao perecer, ao morrer fisicamente, não só ia para a sepultura, mas ele vai para esse lugar chamado de Sheol. Essa realidade, ela abre um horizonte ainda mais interessante em Êxodo capítulo 3 e o verso de número 6.
porque nós encontramos aqui o ensinamento da ressurreição. É a ideia de que Deus é o Senhor dos vivos. Observe então o que diz esse texto. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Quando nós pegamos essa mesma passagem, a passagem de Êxodo 3:6, e quando nós olhamos o que Jesus disse no Novo Testamento sobre ela, em Mateus 22:32, ao dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, ele diz: ora, ele não é Deus de mortos. Quando Moisés cunhou esta expressão ou esta declaração, Abraão, Isaque e Jacó já haviam morrido. Mas ele diz: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Vivos por causa da ressurreição. Então, se nós podemos lembrar que na criação o homem tem em si mesmo a ideia de imortalidade, se podemos lembrar que a Bíblia ela fala sobre a doutrina do Sheol, podemos lembrar então que na Bíblia encontramos o ensino sobre a ressurreição. Ao observarmos ainda, podemos encontrar passagens bíblicas que vão indicar a vida após a morte. Gênesis capítulo 5:24, olhe com muita atenção essa passagem bíblica que é um ícone nas Escrituras. Nós encontramos assim: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Deus o tomou para onde? Essa é uma realidade que descreve vida após a morte. Ainda podemos, lendo o texto de Gênesis 25:8, encontrar a seguinte afirmação: e Abraão expirou morrendo em boa velhice, velho, cheio de dias, e foi congregado, ou seja, foi reunido ao seu povo. Esta é uma expressão também que está fazendo referência à imortalidade da alma. E o texto de Gênesis 35:29, e exalando o espírito morreu e foi congregado ao seu povo, velho e cheio de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Aqui encontramos as duas coisas: ele foi congregado e ele foi sepultado. Ele foi congregado ao seu povo, congregado aos antepassados, e ao mesmo tempo foi sepultado. Ora, isso nos faz lembrar a experiência de Lázaro, que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também nos faz afirmar a importância do tema da imortalidade da alma. O texto que se segue é Gênesis 49:33, que diz: acabando Jacó de dar essas instruções aos seus filhos, diz: encheu os seus pés, encolheu os seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. A afirmação de ser congregado ao seu povo, ela segue um ensinamento de que, assim como Lázaro, ele é levado pelos anjos na imortalidade da alma, a alma daquele que crê em Deus, daquele que com ele andou, daquele que depositou a sua fé no Senhor. Este é levado para o seio de Abraão, para o paraíso, podemos dizer assim, ou para o céu. Ainda, se observarmos as Escrituras, nós aprendemos que a alma sobrevive à morte do corpo. Olha o que diz Mateus 12:41. Com muita atenção: a alma sobrevive à morte do corpo. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas.
quando Jesus ensina sobre os ninivitas, quando Jesus está mencionando os ninivitas, eles já haviam morrido. Há muito tempo o profeta Jonas havia pregado e a cidade havia se convertido. Então, o Senhor diz que os ninivitas se levantarão no juízo. Então, a alma sobrevive à morte do corpo. Mateus capítulo 12, verso 41. Lucas capítulo 23, 43, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, estava morrendo fisicamente, mas Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós podemos chegar a uma última conclusão nas Escrituras. Essa é tão importante e fundamental. É que o corpo vai ressuscitar para a imortalidade, para a vida de plena comunhão com o Senhor, ou para a vida de condenação, sofrimento e afastamento de Deus. Quando pensamos sobre a imortalidade da alma, nós não estamos falando de um regresso da alma. Nós não estamos falando de uma reencarnação da alma. Nós estamos falando na escatologia de que há uma separação apenas, mas ela permanece na existência. Quando acontece a morte física, a alma é separada do corpo e ela vai ou para o inferno, lugar de tormento, ou então vai para Deus. Você pode perguntar assim: mas pastor, se a alma vai para o inferno e ela vai para Deus, como então justificar a ressurreição? Qual é o lugar da ressurreição? Qual a importância da ressurreição? Já que a alma de Lázaro já está no seio de Abraão, sendo consolada, já que a alma do rico já está no inferno, experimentando o tormento. Sim, mas a Bíblia diz: ainda não julgados. A ressurreição será para o julgamento. Na próxima aula, falaremos então sobre o estado intermediário. É isso que significa o que acontece com o corpo, já que o espírito, já que a alma está com o Senhor, ou então está no inferno. Por isso, nessa hora, eu quero convidar você para continuar vivendo a atitude escatológica. E para finalizar, a nossa atitude escatológica de hoje está em Isaías 55, os versos 6 e 7. E assim declara a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Ora, se você não acredita que existe a imortalidade da alma, então morreu, acabaram-se todas as coisas. Não havia necessidade do profeta dizer: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Sabe qual é o tempo que você pode achar ao Senhor? Agora que você está vivo. Agora que o seu corpo está entre nós. Porque no dia da ressurreição dos mortos, todos seremos julgados. E esse é um grande testemunho da imortalidade da alma. Que Deus dê a você discernimento. Que Deus abençoe você na compreensão de que Ele é quem tem o domínio eterno sobre todas as coisas. Nós nos veremos na próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe você.